Uma sociedade que começou no auge do capitalismo e que um objeto meramente danificado já é o suficiente para ser considerado lixo. Essa é a premissa de Gacha Yakuta. E me acompanha aqui hoje, nós iremos comentar sobre os 2 primeiros episódios dele. Sim, anime de lançamento aqui. No primeiro episódio nos é apresentado o universo, o mundo. E neste mundo existe um abismo, que é para onde é destinado todos os resíduos produzidos pelos seres humanos. E as pessoas que também são condenadas por crimes hediondos, como se fosse a morte ali. Isso a reforma seria. Só que uma coisa que essa sociedade não sabe é que lá embaixo também existe outra sociedade que tem raiva delas porque ficam despejando todo o lixo em cima. Isso acaba gerando uma raiva dos celestiais, que são como esse pessoal é chamado. Eu acredito que os celestiais acabam jogando esse lixo lá devido a não saberem da existência de outras civilizações, de outros povos que residem lá embaixo. Até porque olhando de cima o abismo parece apenas um único buraco. E os criminosos que são jogados lá acabam também sendo vistos apenas como resíduos que devem ser descartados, ou seja, acabam sendo vistos como lixo, que não é meramente bem-vindo na sociedade deles, uma vez que a sociedade burguesa nesse anime acaba passando a impressão de serem extremamente rígidos, tanto com a limpeza quanto com as regras sociais e leis. Inclusive até isso é mostrado nessa cena aqui, a cidade deles é extremamente limpa. Você olha aqui, você vê e consegue sentir o quão limpo eles são, e por isso esse pensamento de que se um objeto acabar estragando é só jogar fora. Em contrapartida, nós temos o outro lado do muro, que é a divisão de classes, que seria a classe já mais humilde e que vive nesses barracões aqui, onde o nosso protagonista, Rudo, acaba também vivendo, pois ele também já é mais humilde. Eu não sei se deu pra vocês perceberem, né, nessas cenas aqui. E nesse universo aqui, algumas pessoas acabam vendo no lixo oportunidades de ganhar dinheiro, que é o fato do nosso protagonista. Ele vê no lixo uma chance de ganhar sustento para a sua família, no caso para o cara que criou ele. Sim, o pai dele aparentemente foi um assassino e foi jogado lá dentro do abismo. Seguindo, nós temos essa outra personagem aqui, mas ela não é tão importante na história nesse momento. A única cena que ela faz é que ela diz que confiou nele, o que acaba mexendo mais ainda com o psicológico do protagonista no final do episódio. Mas voltando pro início aqui, que ainda tem coisa para se desenrolar, também nos é apresentado esse mascarado aqui e o cara que cria o Rudo, que é o Rego, sei lá, esse cara aqui. E é apresentado que criou o Rudo desde criança, foi abandonada e ele criou. Aí as mãos do Rudo eram toda queimada. Aí ele deu essas luvas para poder cobrir as feridas e não ficar tão expostas ao mundo. Um fato importante porque ele vê naquelas luvas tanto uma forma de proteger as mãos, como também um ato de carinho vindo de Reito. Entre tantas outras pessoas, ele foi o único que se importou a ponto de querer ver o bem-estar de Rudo, a ponto de dar um objeto que cobrisse as suas feridas e pudesse proporcionar uma visão melhor de si mesmo. Uma vez que essas luvas acabam sendo um objeto de bastante importância para o nosso protagonista. Seguindo a trama, nós temos o mascarado que eu falei no início. Ele seguiu o Rudo quando ele foi na cidade dos burgueses. Aí o que acontece? Na volta ele acabou sendo seguido por esse mascarado, que não tenho provas nem tão poucas dúvidas que esse cara é algum conhecido dele. Eu cheguei até a imaginar que durante todo o episódio ele iria se revelar sendo o pai, ou melhor, que mais na frente ele vai ser revelado sendo o pai do Rudo, ou então algum policial disfarçado, porque ele entra na casa do Rudo, mata o Reito e sai com um caderno, dando um pau no Rudo ainda por cima. Devido ao Rudo estar perto do Reito e pegar na sua mão nos últimos momentos de vida dele, o Rudo acaba sendo visto nessa cena. O Rudo acaba se sujando com o sangue de Reito. Aí os policiais chegam em seguida e acabam deduzindo que quem matou o Reito foi o Rudo. E para essa sociedade, crimes de assassinatos assim são punidos com a morte. Aí o Rudo acaba sendo jogado no abismo. E o que mais me chamou a atenção nesse primeiro episódio? Uma coisa que eu posso destacar e com muita ênfase é o traço, que ele não é tão limpo quanto os outros animes, como eu posso falar. Uma vez que a todo momento você sente um pouquinho de partículas aqui e um tracinho mais rabiscado ali, não tem tanta precisão. E isso não me incomoda,
pois acaba dando um charme e uma identidade única para o anime. Uma decisão artística do autor que acaba fazendo com que sua obra se destaque no meio de tantas outras com o mesmo traço, um tracinho mais limpo. Indo para o segundo episódio, é apresentado o outro lado da moeda, que no caso seria o abismo, lá dentro. De início, quando o abismo é apresentado, você pensa que ali é apenas um buraco. Quando nos é revelado no final do segundo episódio que lá embaixo acaba sendo uma nova terra, digamos assim, como se ali onde o Rudo vivia fosse o céu, e o celestial, como eles são chamados, fosse realmente a forma de dizer que eles eram, de certa forma, semideuses ou deuses. Enfim, voltando aqui pro segundo episódio, quando o Rudo cai, ele se depara com um monte de lixo, e desse lixo começa a surgir uns ratão enorme. Inclusive um acaba se parecendo com a vaca. Sim, eu sei que isso aqui não é rato, mas eu vou chamar de rato por eles serem do lixo, viverem no lixo e serem feitos de lixo. Então eu vou chamar ao longo desse vídeo de rato. Beleza? Tentando fugir desses ratão, o Rudo acaba aqui despertando os seus poderes. E aí é que entra um charme desse anime também, em minha visão. E o que seria isso? Os poderes deles são os objetos a quais eles se apegam, a quais eles têm cuidado e acabam dedicando zelo sobre eles. Aí o que acontece? Esses objetos acabam se dando uma alma para ele, devido a esse cuidado. E mais na frente, esse objeto pode retribuir o favor de ser cuidado. Ou seja, esse objeto pode cuidar de você. E aqui nos é apresentado que o objeto que o Rudo depositou todo o cuidado e todo o carinho é as luvas deles. Ou seja, ele simplesmente tem um poder bem mais roubado do que até o próximo personagem que eu vou apresentar aqui, que seria o Enjin. Esse carinha aqui de cabelo amarelo e que em minha cara é a cópia do Gojo de Jujutsu Kaisen. E porque o olhar, se você reparar bem, o olhar dele e o cabelo lembra muito o Gojo, e principalmente na personalidade, que é meio brincalhona e sério ao mesmo tempo. E também aqui passa aquele ar de fodão, que vai ser o personagem fodão do anime. Mas a sua arma nada mais é do que um guarda-chuva. Simplesmente o cara arregaça todo mundo. Toma uma, toma duas, toma três. E pra finalizar, o cara simplesmente usa o especial no pau do monstro aqui e desintegra, desaparece. E dica de passagem, é uma cena muito linda. Pelo menos eu gostei bastante da apresentação desse cara. Assim, esse especial em um único monstro foi um pouco desnecessário, por mais que o autor queria mostrar o quão foda o personagem era. Poderia ter criado um outro monstro um pouquinho mais resistente, aí sim ele iria usar especial, porque ele até diz o nome da técnica, enquanto das outras não, só tava batendo mesmo. Ou então o cara só quis se mostrar um pouco para o Rudo. Seguindo, é mostrado que o Renji estava de olho no Rudo justamente por conta que ele aparentemente possuía os poderes. E o que ele fez para ter a certeza que o Rudo tinha esses poderes? Simplesmente entregou o moleque para bandidos. Sim, para bandidos que se o moleque não tivesse poderes, ele tava muito ferrado. Se bem que pessoas normais não iriam conseguir segurar um moleque que tava cortando monstros de metal, de lixo, com uma telha de PVC. Nem é PVC essas telhas de metal. Não tinha como meras pessoas conseguirem segurar um cara assim. Aí que mostra o poderes do nosso protagonista, acaba se aprofundando mais, porque ele dá uma mordida no dedo do chefe dos caras, que arranca os dedos, e quando ele desperta o poder, simplesmente ele pega nas correntes e as correntes criam espinhos. O que ele faz, ele mete no chão. Aí os caras, vocês têm que tirar as correntes dele, porque a arma dele se é canalizada no objeto. Tirem as correntes da mão dele, aí tira as correntes da mão. Aí tem um pneu voando aqui do lado, o Rudo só faz pegar ele e mete na cara do maluco. Tipo, ninguém ficou entendendo, porque a princípio os poderes dele só é canalizado em um único objeto, devido a ser o objeto que você mais tem cuidado. Até o momento os personagens não tinham nenhum conhecimento de outra pessoa que tenha esse poder, que pudesse ter a manipulação de vários objetos ao mesmo tempo. Tanto é que o carinha do guarda-chuva tem a manipulação do guarda-chuva. Rudo tem a da luva, só que ninguém imaginou que o poder dele seria a luva, e sim a corrente que ele tinha acabado de transformar. Só que o pneu tá adulterado, cheio de spin. Rudo mete com toda a força na cara do cara e o que faz é a listrinha. Lembra da cena do Rudo arrancando os dedos do cara? Então, aquela cena ali ficou só os ossinhos do dedo do cara visível. E aqui não, aqui um pneu pesado, adulterado, cheio de spin, faz só uma listrinha. Enfim, é uma coisinha que eu achei um pouquinho engraçada nessa parte.
E é aí que o Randy tem a certeza que sim, ele tem o poder. E não só um facinho que se limita apenas à manipulação de um objeto. Ele consegue manipular vários objetos devido ao objeto que ele depositou uma alma. Nisso, o Randy lhe oferece a proposta de entrar para os zeladores, que seriam essas pessoas que têm poderes e que limpam esses monstros da superfície, digamos assim. E adivinha o que o Rudo diz? Não. Esse foi o vídeo. Semana que vem, provavelmente eu vou voltar com outro, ou daqui a 2 semanas, analisando mais 2 episódios. Se você gostou, se inscreve aí, compartilha, dá like e até a próxima!